Ainda em relação às leis estaduais, foram sancionadas aqui em Rondônia 2, que já estão em vigor aqui no estado, que proíbem a nomeação em cargos públicos na esfera do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de pessoas condenadas pelo crime de racismo, injúria ou também condenadas pela Lei Maria da Penha. Nós convidamos a presidente da Associação dos Magistrados aqui de Rondônia, a Ameron, a juíza Elma Tourinho, que gentilmente aceitou o convite de participar aqui com a gente ao vivo, de forma remota. Dou meu bom dia para a senhora, desde já agradeço a participação. Quando a gente fala de racismo, de injúria e também de violência doméstica, doutora Elma, a gente está falando de problemas sociais que impactam de alguma forma, direta ou indiretamente, a todos nós. Como que a gente pode, tirando um pouco a visão dessa lei, aprofundando um pouco mais o assunto, como que a gente pode promover políticas de enfrentamento a esses problemas? Bom dia, Cássia Firmino, bom dia a todos. Como você bem disse, as duas leis estão em vigor, a 5261 e a 5274. Elas dizem, num dos casos, a de violência doméstica, que há proibição quanto a cargos de comissão, de livre nomeação e exoneração e funções de confiança, e a de racismo, que elas não podem assumir cargos públicos após decisão condenatória até o cumprimento da pena. Certamente vão existir várias discussões jurídicas, passando provavelmente pela constitucionalidade, e até discussões de quando se dá esse momento, o que é considerado decisão condenatória, assim, primeira ou segunda instância, etc. Mas, como você bem disse, nós precisamos ampliar um pouco mais essa discussão, ainda que a lei já esteja em vigor, porque nós temos algumas situações em nível macro. Por exemplo, nós temos violência doméstica em níveis muito elevados. Segundo a OMS, cerca de 1/3 das mulheres já sofreu algum tipo de violência. Agora, no ordenamento jurídico, nós temos inclusive a violência psicológica prevista, mas ao mesmo tempo nós temos casos como aqui da unidade de violência doméstica, o projeto Abraço, idealizado lá atrás pelo juiz Álvaro Calix, hoje desembargador, que tem tido muito sucesso nesse processo de reeducação comportamental. Nós temos problemas culturais, nós temos problemas de educação, nós deveríamos ter programas, por exemplo, municipais, que fizessem essa orientação desde cedo, nós deveríamos, por exemplo, ter nas escolas uma matéria que discutisse a violência doméstica, o racismo, porque é impossível trabalhar isso só no sentido legal. Se nós trabalharmos no sentido legal, nós teremos pena, nós teremos, em alguns casos, multa, nós teremos para algumas infrações, como são da esfera criminal de um modo geral, nós teremos, por exemplo, essa relacionada à perda de cargos ou funções, e aí nós podemos questionar, por exemplo, quando houver essa reeducação, essa ressocialização, quando houver, por exemplo, um retorno ao lar por um casal que acabou decidiu voltar a viver juntos, nós teremos alguém, provedor ou não, porque muitas vezes as mulheres dependem do salário do marido, que não terá uma função, não terá essa função, não poderá contar com esse dinheiro que servia ao sustento da família. Então, por uma via indireta, a mulher será muito prejudicada e, consequentemente, seus filhos. Nós precisaríamos, todas as vezes que nós temos uma discussão nesse patamar, fazermos audiências públicas mais profundas, com pessoas relacionadas à área, com equipes multidisciplinares que pudessem opinar nesse sentido macro, porque hoje o que nós vemos são, às vezes, discussões um pouco, muito restritas nesse nível, e, consequentemente, nós temos todas essas adversidades ou consequências posteriores que saem do âmbito legal e que acabam afetando a sociedade de um modo geral, sobretudo por esse aspecto familiar.
A senhora tocou num ponto em relação à nossa cultura, né? Culturalmente falando, o homem, uma sociedade patriarcal, o homem ainda é muito visto como provedor e é uma realidade em muitas famílias. A senhora também pontuou sobre o projeto Abraço, falou sobre a necessidade das audiências públicas. Para complementar essa informação, de que modo o nosso público que está acompanhando, como ser parte, ser uma força ativa nesse enfrentamento, que ações que eu posso adotar no meu dia a dia, seja no âmbito jurídico ou no âmbito geral mesmo, que ações nós podemos adotar para irmos de encontro a esse problema e para ajudar a sanar ou a fazer com que não sejam tão frequentes. Ontem mesmo noticiamos aqui os desdobramentos da investigação de uma mulher que foi morta, assassinada pelo, até então, o principal suspeito namorado dela. Como que a gente pode atuar aí em relação a esses enfrentamentos, doutora? Nós precisamos primeiro, quando eles existem, denunciar. Né? É preciso que todas essas pessoas que cometem esses crimes diariamente passem por essa reeducação, ainda que seja no nível forçoso de âmbito legal, ao ter que obrigatoriamente passar por esses projetos. Aliás, esses projetos seriam muito mais interessantes até do que a perda da função. Por exemplo, se você já foi condenado por violência doméstica e tivesse no seu radar essa assunção de função pública e tivesse que obrigatoriamente passar por algum projeto, penso eu que pedagogicamente ele seria muito mais interessante. Então, primeiro, denunciar. Segundo, participar ativamente dessas discussões, participar os movimentos sociais dessas audiências, opinar. Você pode, por exemplo, por meio de e-mail ou outro meio virtual, dar a sua opinião, as próprias mulheres que são atingidas indiretamente opinarem sobre isso, e no dia a dia, principalmente, você não reproduzir, seja homem ou seja mulher, esse comportamento machista que é cultural, como você disse. Ontem eu falava com a Cássia, que estive no supermercado há poucos dias, e pedi que alguém à minha frente tirasse um carrinho do supermercado, porque havia sido utilizado e tinha deixado lá. Ninguém deixa nada para o outro fazer, pelo menos não uma pessoa educada. E a moça que estava à minha frente com o menino, portanto seu filho, vendo aquela cena, se virou e fez um comportamento, e falou, teve uma fala bastante machista em relação à minha pessoa. Então, no dia a dia, às vezes nós não percebemos que nós reproduzimos isso, às vezes foi o exemplo que nós tivemos, a educação que nós tivemos, mas nós não precisamos reproduzir isso. Né? Nós criamos homens, então nós somos responsáveis, tanto os pais quanto as mães, de não reproduzir esses comportamentos. É muito comum quando há casal, por exemplo, nós vermos um casal que tem filhos, um homem e uma mulher. Né? A menina é colocada para ir lavar a louça, o menino pode jogar a bola, pode ir para o futebol. Quando o pai poderia ir junto com o filho, né, e dizer a ele, olha, aqui todos trabalham, aqui todos são iguais. Cabe a nós tornar essa sociedade de uma maneira igualitária, como nós queremos, sem reproduzir esses comportamentos machistas e que são tão culturais, infelizmente. Nós conversamos com a juíza Elma Tourinho, presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, a Ameron. Novamente, muitíssimo obrigado pela gentileza de participar, disponibilidade e confiança de compartilhar conhecimento aqui com a gente. Obrigada, Rede Amazônica. Bom dia a todos.